Olá pessoal, aqui Pastor Júlio Teodorico e eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar da expressão, já ouviu alguém comentar sobre teologia sistemática? Eu imagino que sim, fala-se algumas vezes a esse respeito, mas teologia sistemática é uma matéria da teologia que inclui muitas outras. Na verdade, o nome já indica. Teologia, claro, estudo teológico, estudo sobre Deus, teologia, estudo sobre Deus. E sistemática é porque você vai colocar os ensinamentos da palavra de Deus dentro de um sistema. Então, deixa eu te dar um exemplo. Antes de continuar, eu quero mostrar aqui o nosso livro do curso teológico, tá ok? Que nós vamos começar esta semana. Não sei a data que você está assistindo esse vídeo, porém, nós vamos começar nesta semana, no dia 3, no dia 2, né, de março, 2 de março, às 9 horas da manhã, no sábado, vai ser a nossa aula inaugural para este próximo curso de teologia que nós estaremos fazendo aqui em Conselheiro Lafayette. CETADB, né, ou CETADEB, é o Centro de Educação Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. Esse aqui é o livro para o monitor, material para o monitor, e aqui você pode acompanhar comigo, ok? Teologia Sistemática 1. Muito bem, vamos lá. O que é teologia sistemática, então? É a matéria que se dá ao trabalho de reunir, tá, as principais doutrinas bíblicas para que a pessoa possa compreender. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Como você sabe que Jesus vai voltar, que existe o arrebatamento da igreja? A Bíblia nos ensina isso em alguns textos. Porém, a Bíblia não traz todos esses assuntos organizados num capítulo só. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele não pegou e deu as minúcias completas de tudo como vai acontecer, tudo direitinho, do início ao final, todos os acontecimentos em ordem cronológica, em apenas um momento. Não, ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 15 sobre o assunto. Em 1 Tessalonicenses 4 também fala sobre. Jesus falou sobre este assunto em Mateus capítulo 24. No Antigo Testamento tem ensinamento sobre isso. Daniel, tão conhecido, né? Daniel capítulo 9, que fala ali a respeito do anticristo. E tantos outros, são inúmeros. Aliás, o Enoque, né, o sétimo depois de Adão, lá em Judas, né, no livro de Judas, aquele livro antes do Apocalipse, fala sobre isso. Uma profecia profetizada por Enoque, uma palavra dita por ele, o sétimo depois de Adão, como diz o livro. Então, durante toda a Bíblia, desde este homem, desde este sétimo depois de Adão, Enoque, aquele que andou com Deus, viveu apenas 365 anos, numa época em que as pessoas viviam 900 e tantos anos. Adão mesmo morreu com 930. Então, nessa época ele morreu, ele não morreu, ele foi arrebatado, né? Perdão, ele foi arrebatado muito jovem ainda para a época, 365 anos. Então, ele profetizou sobre a vinda de Jesus. Quer outra passagem? Zacarias, capítulo 14, fala um pouco, não da volta de Jesus, mas fala de depois disso. Peraí, como que uma pessoa que lê a Bíblia do início ao fim, ou lê a Bíblia salteando, um dia lê Salmo 91, outro dia lê o Salmo 23, outro dia lê Atos capítulo 3, como é que uma pessoa que lê a Bíblia dessa maneira, ela vai conseguir organizar e entender e compreender? Certo? Por isso é necessário o estudo sistemático. Por isso é chamado de teologia sistemática, ok? Então, esta é uma matéria muito importante. E no nosso curso de teologia, nós teremos 5 módulos de teologia sistemática. Um outro nós vamos falar sobre a doutrina da salvação, o outro vamos falar sobre os anjos. Por exemplo, será que a Bíblia discursa sobre anjos? Igual, ela fala sobre a volta de Jesus, direitinho. Uma parte fala uma coisa, outra parte fala outra, como eu já disse. Mas será que ela fala sobre os anjos? Olha, anjo é assim, os serafins é assim. Não, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que existem anjos, fala de serafins, fala de querubins, porém ela não organiza. Então, até porque não é interesse, né, do livro quando ele foi escrito assim. Outro assunto importante, esse Teologia Sistemática 1, nós vamos falar sobre um assunto chamado bibliologia. Nós vamos conhecer, é o que eu ia falar agora e lembrei de falar do Teologia Sistemática 1, nós vamos conhecer sobre como foi organizado a Bíblia. Por exemplo, a Bíblia ela foi escrita por 40 autores diferentes. 40 autores, 40 pessoas.
escreveram. E como assim 40 pessoas escreveram e a mensagem é única? Jesus Cristo salva, Jesus Cristo voltará, Jesus ele perdoa o pecado do homem, o homem sem Jesus iria para o inferno, com Jesus vai para o céu. Como que 40 homens escreveram? E outra coisa, uma mensagem só, escreveram uma mensagem só. E outra coisa, outro detalhe importante, esses 40 homens não se reuniram numa sala para escrever, não. Eles escreveram em tempos diferentes. A Bíblia toda, do livro de Jó, né, que aí 90% das pessoas concordam, né, dos escritores, dos comentaristas concordam, 90, quase 100% concordam que Jó seja o primeiro livro escrito. Desde Jó até o Apocalipse, o último livro da Bíblia, né, desde Gênesis a Apocalipse, como queiram, esse período todo durou 1.600 anos, 40 homens. Como assim eles tiveram uma mensagem só? É porque eles foram inspirados pelo Espírito Santo, correto? Como que Gênesis concorda com Salmos? Como que isso vai concordar com o Evangelho de Mateus? A Bíblia toda é a palavra de Deus. E é isso que nós vamos aprender na teologia, é isso que nós vamos aprender em teologia sistemática. Nós vamos ver também durante o curso um panorama bíblico, né, do Pentateuco, um panorama bíblico sobre os livros poéticos, quais são os livros poéticos, livros proféticos, profetas maiores, profetas menores, né? Vamos falar de missões, vamos falar a respeito de família, que é um dos módulos também. Nesse curso nós vamos falar a respeito, como eu já disse, das doutrinas principais da palavra de Deus, que aliás ocupam um tempo maior a respeito dentro do nosso curso. Enfim, matricule-se se você ainda não é matriculado, procure informações, deixe um comentário aqui neste vídeo, ok? Quem sabe meu WhatsApp, quem tem meu contato pode mandar mensagem perguntando. Você que recebeu um link deste vídeo, pergunta para essa pessoa que te enviou, ela vai enviar meu contato, ou ela vai te enviar mais informações, tá bom? Aprenda, leia a palavra de Deus e aprenda sistematicamente o Evangelho de Jesus. Você pode ser um salvo apenas lendo a Bíblia? Claro, ler a Bíblia é o suficiente para você ser um salvo, mas a teologia vai te tirar de longe, tá? Vai te afastar para longe das heresias. Você vai conseguir refutar os testemunhos de Jeová. Lendo a palavra de Deus, você vai refutar os mórmons, você vai refutar os adventistas do sétimo dia, guarda de sábado e tantas outras coisas, tantas outras heresias que existem, certo? Você vai conseguir refutar, ok? Venha para o curso. Olha, eu vou convidar você neste sábado, dia 2 de março, ok? Nós teremos a nossa aula inaugural a partir das 9 horas da manhã. Anota o endereço, Rua Ito Alves, número 165, bairro Rochedo, em Conselheiro Lafayette. Venha para essa aula inaugural e vai ser bênção, vai edificar a sua vida. Você vai compreender melhor as Sagradas Escrituras. Amém? Deus abençoe. Estude a palavra de Deus, porque, inclusive, Jesus falou assim, fizeram uma pergunta para Jesus, tá? E Jesus respondeu, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A pergunta que, aliás, os saduceus fizeram para Jesus, né, colocando em dúvida a ressurreição, Jesus falou, vocês não compreendem nada, vocês não estão entendendo nada, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, busque conhecer as Escrituras, busque conhecer a Deus na profundidade, porque isso vai te trazer segurança e a garantia da salvação. Quando alguém te questionar, aí lembrei de outro texto, 1 Pedro 3, versículo 15, né? Você precisa saber dar resposta com mansidão a qualquer que perguntar a respeito da sua fé. Ok? Vou ficando por aqui. Mais respostas, você pode comentar aqui nesse vídeo que a gente vai responder coisas, né, diferentes, responder as suas dúvidas e também, como eu já disse, para a pessoa que te enviou esse link, você pode estar fazendo suas perguntas também, tá bom? Deus te abençoe. Aquele abraço.